Como está sendo a sua impressão sobre inteligência artificial? Quando a gente fala de inteligência artificial, a gente está falando sobre uma porrada de coisa, porque pode entrar machine learning, IA generativas, tudo isso faz parte ali do escopo do negócio, e além de muito mais coisa. E eu particularmente acho que temos aí alguns problemas, porque levando em consideração todo o custo que uma inteligência artificial tem, e quando eu digo custo, não é custo financeiro também só, tá? É ali o custo com um todo. É os recursos que ela consome, a energia que ela precisa, a quantidade de água, é tudo que precisa para construir um data center. Então a gente deveria, obviamente, usar ela com um pouco mais de cautela. Não ligar no chat GPT e perguntar para ele qual é o quinto dente da boca do ser humano comum, ou então sanar uma curiosidade e totalmente idiota. Tipo, não existem curiosidades idiotas, mas algumas coisas que usam assim o chat para perguntar, muitas vezes é realmente questionável. E eu não tô falando de você perguntar como é que se dissolve um frango de 1,70 e pesando aí 70 quilos. Coisas realmente ridículas, sabe? Visto que ele consome muita energia, muita água, sabe? Ele consome, assim, uma quantidade de recursos muito grande. Toda inteligência artificial é essa. Afinal, é muita informação que precisa ser processada, é muitos processos que precisam acontecer para ele responder alguma coisa. Ao meu ver, a inteligência artificial, ela foi meio criada para tentar suprir algumas partes do trabalho ali repetitivo das pessoas. Ela talvez auxiliasse nisso de uma forma um pouco melhor, reduzindo custos, reduzindo o tempo de trabalho, permitindo que focassem ali em outros pontos mais importantes. Só que, apesar dela provavelmente estar sendo usada também para isso, ela está sendo usada para várias outras coisas que realmente eu acho que não deveriam fazer parte do escopo de uma inteligência artificial. E depois desse desabafo, assim, que eu acabei de fazer, eu quero falar sobre IAs em jogos. Não vai ser algo muito profundo, vai ser mais uma discussão como se a gente estivesse num boteco. A gente sempre teve em jogos algo que fosse próximo ali a uma inteligência artificial, não da maneira que é atualmente, mas que representasse isso. Por exemplo, algoritmos de pathfinding, tomada de decisão, máquinas de estado, várias outras coisas ali presentes que ajudavam nesse sentido. Jogos de xadrez, por exemplo, muitas das vezes tinham assim uma inteligência artificial muito interessante, aonde cada movimento seu era avaliado em uma árvore, como resolver esse problema, como fazer você perder, obviamente, porque você estava jogando ali muitas vezes contra o computador. Porque agora a inteligência artificial ela vai estar presente um pouco diferente, de várias maneiras. Vamos falar primeiro então em questão de jogos mesmo dentro deles. Agora provavelmente vamos ter algo como machine learning. Isso porque as inteligências artificiais anteriores, elas por mais que imitassem o comportamento, por mais que fossem um tanto quanto dinâmicas, elas não podiam fugir do script que elas tinham. Então, se tal personagem entra no estado de patrulhar, ele vai entrar no estado de patrulha. E aí você conseguiria facilmente coisar. Mas agora, assim, poderiam ser totalmente diferentes. Ele poderia usar machine learning para aprender o que não fazer, talvez criar estratégias melhores, fugir um pouco do script pronto. Ele pode simplesmente prender e colocar no código dele, bem entre aspas, tá? O que ele deveria fazer. Não são necessariamente, no caso do machine learning, regras definidas. São mais a questão de estratégias, avaliações e vários outros pontos aí importantes. E aqui acho que um ponto muito interessante agora seriam as IAs generativas, porque as IAs que conseguem gerar conteúdo original, basicamente poderiam dentro do próprio jogo gerar alguma narrativa, gerar algum outro comportamento do personagem, o que seria muito legal, muito interessante. Isso dá margem para umas novas mecânicas, sabe? Dá margem para jogos ficarem ainda maiores. Só que vamos falar agora da IA generativa como uma pipeline de trabalho. Isso porque, obviamente, o fato de estar presente dentro do jogo não quer dizer que esteja presente fora dele. Por exemplo, as pessoas podem usar IA para criarem assets 3D, podem usar para criar narrativas, literalmente pode usar para criar código. Então a indústria ela não está enxergando na IA generativa, ao que parece, uma questão de novas possibilidades de jogos. Ela está mais enxergando, ao que parece, uma questão de corte de. Então isso obviamente vai mudar a forma como os jogos são feitos, vai mudar a forma como os jogos são vistos também, porque vamos ter jogos que são feitos única e exclusivamente por pessoas, como ao que parece GTA 6, e pelas notícias que eu vi, ele está sendo feito meio que de uma maneira artesanal, vamos colocar assim. Estamos chegando numa época um tanto quanto diferente, sabe? E obviamente com tudo isso, o custo para fazer vai ficar menor, até porque você vai reduzir tempo de produção, pode reduzir pessoal também, dependendo de como a política da sua empresa trabalha, mas pode ser que o pessoal seja apenas remanejado para ficar em outros pontos mais importantes. Ainda nesse momento
momento ter um jogo 100% feito ali em IA, criado por uma IA, eu acho que seria um pouco difícil, levando em considerações as limitações e vários outros pontos que não cabe a gente entrar aqui agora. Mas a indústria por si só já tá tomando um caminho diferente. A gente já vai começar a ver outros jogos de uma maneira diferente. E não que isso seja ruim, óbvio, talvez seja uma coisa boa, mas pode ser também que não dê muito certo. Aí a gente vai ter que esperar pra saber. Qual é a sua opinião? Porque eu acho que falar sobre isso é meio que como pisar em ovos, sabe. Tem obviamente os pontos bons, tem obviamente os pontos ruins, e fica a cargo de todo mundo. Basicamente todo mundo tem sua opinião. No mais é isso que eu queria falar hoje. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Não se esquece de se inscrever, deixa um like também. Por favor, dê feedback sobre tudo o que você acha. Gostou do vídeo, qualidade boa? Eu juro que eu tô tentando melhorar os deixa também aí o feedback sobre o que você acha desse assunto, sobre o que você acha das inteligências artificiais nessa pipeline de trabalho, tudo isso. Muito obrigado e até a próxima.